Por gentileza, o seu nome completo, por favor. Lucinda de Jesus Figueiredo. Dona Lucinda, a senhora é brasileira? O seu estado civil qual é? Brasileira. Seu estado civil? Divorciada. Divorciada. Sua profissão? No momento eu não tenho profissão. A senhora não tem profissão. O seu endereço completo, atual? Eu tenho o meu endereço, para que eu boto o meu endereço da casa da minha irmã lá no Olho d'Água. Qual é o endereço, senhora? É a Avenida Mário Andreasa, Sim. Casa 24, Condomínio Veneza. São Luís, Maranhão. Isso. Esse é o endereço da sua irmã. E o seu endereço, qual é? É o seguinte, eu não tenho, eu morava numa kitnet, mas depois que eu deixei de ter... A senhora mora onde? É isso que eu quero saber. Ultimamente eu estou morando lá com meu filho lá, que ele veio embora para cá, para São Luís, está com pouco tempo, está com uns E qual é o meses. endereço onde é que a senhora está? Eu só uma sei, não pergunta sei mais- muito bem. Peraí, Sim. deixa eu tentar lhe dizer aqui. Certo. Eu sei que é na Rua Ponta da Areia, Sim, número 25, sim. Vila Nazaré, lá perto do Maiobão. Certo, tá certo. Aí já é Passo do Lumiar, né? É, Tá. Me diga uma coisa. A senhora, quando teve esse acidente, a senhora trabalhava como... secretário numa igreja. Há quanto tempo a senhora trabalhava como secretária nessa igreja? Ele já trabalhava há uns 8 anos. 8 anos lá, né? Perdoe-me, mas qual a sua idade atual? A minha idade atual tem 62 anos. 62 anos. Tá. Quando a senhora então teve esse acidente, a senhora tinha 48, É mais ou menos 49, isso. alguma coisa assim, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Ali já próximo dos 50. Isso. Próximo dos 50, tá certo. Quando a senhora teve o acidente e a senhora voltou para a igreja, a senhora foi demitida? Na verdade, o que eu fazia antes, eu não fiz mais. Então ele Mas deu eu fiz baixa. uma pergunta para a senhora. A senhora foi demitida? Vamos para facilitar a vida da gente. Isso, ele deu baixa. Eu pergunto, a senhora responde, tá? A senhora Sim, foi demitida? Isso. Por que a senhora foi demitida? Porque o que eu fazia antes eu não podia mais fazer, que eu era secretária, eu que fazia a documentação da igreja, todo o movimento, eu não pude mais fazer. Uhum, tá certo. E de lá para cá a senhora não voltou a trabalhar? Não. O que eu fazia antes era, antes de eu ter o acidente, eu fazia suquinho, eu fazia as minhas costuras e era o que me ajudava com o salário da igreja. Uhum. Depois disso eu não pude mais fazer nada Tá certo. disso. Na época a senhora tinha um plano de saúde. Na época eu tinha. A senhora que pagava ou era a igreja, o seu empregador que pagava? Era o empregador. O seu empregador que pagava, tá certo. E a senhora era contribuinte do INSS? Era. E o INSS não lhe aposentou? Não. Por quê? Eu dei várias entradas, mas o INSS não me aposentou. A senhora chegou a tomar alguma decisão judicial em relação ao INSS? O INSS não fiz. Não fez nada? Não. Mas o INSS disse então que não havia incapacidade e não lhe aposentou. Eles disseram. A senhora recebeu... Não, só perguntando. A senhora chegou a receber o auxílio-doença? Recebi. Por quanto tempo? Parece que um ano e pouco. Um ano e pouco, tá certo. A senhora chegou à noite, foi à noite que a senhora chegou no hospital, não foi? Foi, exatamente. Aí a senhora lhe deram uma medicação. Para passar a dor, e o médico falou que na manhã seguinte ele fazia o procedimento cirúrgico. Certo. Então, na manhã seguinte, a senhora faria. Aí, Entendi. posso continuar? Não, a história eu sei, eu só quero certo. tirar alguns gaps. Então, no dia seguinte, a senhora foi, botou só o gesso, não fez cirurgia, não é isso? Tá. Depois que a senhora pôs o gesso, com quanto tempo a senhora voltou no médico, lá no hospital, centro médico? Ele mandou que eu voltasse na semana seguinte, eu voltei 4 vezes lá. Tá, aí a senhora voltou na semana seguinte. Ele tirou o gesso? Ele tirou o gesso, parece que eu não estou bem lembrada, com 20 e poucos dias. Certo. Então, na semana seguinte, a senhora foi lá e só conversou? Aí ele me passou a fisioterapia. Passou a fisioterapia? Exatamente. Tá. E a senhora, então, foi fazer... Mas isso logo na segunda visita?
que ele passou a fisioterapia para a senhora? Ele já passou, foi na segunda visita, porque depois que, antes de tirar o gesso, eu fui lá 2 vezes. Sim. E aí foi tirado o gesso e ele me encaminhou para fisioterapia. Então, é isso que eu quero saber. A senhora foi encaminhada para fisioterapia apenas após ter sido tirado o gesso? Exatamente. Enquanto o gesso estava na sua... E quando a senhora ia lá, a senhora foi lá 4 vezes. Na primeira, né, na segunda, na primeira semana. Ele não, nessas 2 vezes que a senhora foi, antes de tirar o gesso, ele não tirou o gesso, não olhou? Não tirou. Só conversava com a senhora? Só conversava. E examinava a senhora? Exatamente. Tá. Aí quando a senhora passou para fisioterapia? Passei para fisioterapia. A senhora fez fisioterapia há quanto tempo? Eu fiz umas 20 sessões de fisioterapia. 20 sessões. E a sua mão? Continuou do mesmo jeito. Continuava doendo? Continuava doendo, inclusive esses 2 dedos não fechavam, eles estavam... Certo. Então, assim, e a fisioterapia não conseguiu? Não, e inclusive a fisioterapeuta me indicou que era para eu procurar. Sim. E a senhora, quando a senhora terminou a fisioterapia, e a fisioterapia não deu jeito, a senhora voltou no médico? Eu voltei lá antes de terminar a fisioterapia, porque eu disse para ele que ainda continuava doendo. Sim. E os meus dedos estavam se movendo. Certo. E o que é que ele disse? Ele disse que isso era natural. Natural. Que ia me passar o remédio, eu tomava. Perfeito. E quando a senhora terminou a fisioterapia, a senhora voltou? Voltei. Inclusive, eu voltei lá e disse para ele que eu estava continuando doendo. E ele me falou que ele ia pôr de novo o remédio que ia passar. Aí foi que eu entrei, que eu fui para outro médico, porque eu vi então que ele não estava dando assim, muita importância. E eu fui procurar o doutor Luiz Rosado para ver... Certo, e o doutor Luiz fez então a cirurgia para descomprimir... Exatamente, fiz o exame e o exame, que eu não sei dizer o nome direito, né? Certo, não, tudo bem. E aí ele fez o exame e marcou a cirurgia e fez. Certo que melhorou muito. Sim, entendi. Mas eu fiquei com sequelas. Eu não abro uma garrafa PET, eu não abro uma lata de sardinha daquela que faz assim. Entendi. Eu não fecho a mão. Olha como é que fica a minha mão. Eu não consigo fechar a minha mão direito. Entendi. Inclusive, por tanto forçar esse aqui, porque a maioria dos meus movimentos eu faço com a mão esquerda, porque esse aqui eu não tenho mais condição de fazer. A senhora do hospital tem perguntas, doutora? Sem perguntas, Excelência. A senhora tem perguntas? Sem perguntas, Excelência.